Oi pessoal do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos estudar sobre as religiões monoteístas do Oriente Médio. Vamos começar? Então, meus amores, na última aula de História, nós vimos algumas religiões politeístas, que são religiões que acreditam em vários deuses. Hoje nós vamos aprender sobre as religiões monoteístas. E o que isso quer dizer? Que acredita em um único Deus. Quem acredita em um único Deus é monoteísta. Quem acredita em vários deuses é politeísta, certo? E hoje nós vamos estudar três religiões: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, certo? Essas três religiões são exemplos de religião monoteísta, ou seja, todas essas pessoas que exercem esse tipo de religião acreditam em um único Deus. E nós vamos começar estudando sobre o judaísmo, que é a religião dos hebreus e também a religião mais antiga monoteísta do Oriente Médio. Ou seja, essa religião é uma das mais antigas a acreditarem que só existe um único Deus. Para o judaísmo, o profeta Abraão, ele recebeu uma revelação de Deus e eles chamam de Javé ou Jeová. E de acordo com a tradição dos judeus e obedecendo também a ordem divina, ou seja, a ordem de Jeová, ele levou o povo da Mesopotâmia até Canaã. Atualmente é o território correspondente Palestina. E essa religião judaica, ela tem o seu próprio livro, certo? E esse livro é chamado de Torá, certo? Que é em forma de um pergaminho. E uma curiosidade sobre ele é que ele não se lê da esquerda para a direita. Ele vai ler ao contrário. Ele se lê da direita para a esquerda, certo, gente? E esse livro ele só pode ser lido nas sinagogas, que é os lugares onde o povo ele se reúne para fazer a sua adoração a Jeová. E esse livro, o Torá, ele contém todos os ensinamentos para esse povo, para a maneira como eles devem viver, as obrigações religiosas que eles têm que ter, certo? Tudo isso se encontra nesse pergaminho chamado Torá. A segunda religião que nós vamos falar é sobre o cristianismo, que veio da tradição judaica, certo, gente? E essa religião aí, ela tem um maior número de adeptos, ou seja, maior número de pessoas que seguem essa religião. E no cristianismo, o que é que se prega? Ele prega que Jesus Cristo, o Messias, vai vir salvar a humanidade, certo, gente? E o cristianismo é uma religião que segue diferentes segmentos. Como assim, tia? Vejam só, tem o cristianismo. Quem segue o cristianismo são pessoas que acreditam em um único Deus e são pessoas que também acreditam que Jesus Cristo vai salvar a humanidade. Só que o cristianismo, ele é dividido em práticas diferentes, certo? Nós temos o catolicismo, que são as pessoas católicas, e nós temos os protestantes. Tanto o catolicismo, tanto o cristianismo acreditam em Jesus Cristo, um único Deus. No entanto, cada um desses dois aqui, eles têm práticas diferentes. Ou seja, existem regras diferentes, existem doutrinas diferentes, ok? E o livro, o nome do livro, em que o cristianismo ele se baseia para viver no seu dia a dia, é a Bíblia Sagrada, dividida em duas partes também, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ok, pessoal? Outro exemplo também de religião monoteísta é o islamismo, certo? Que também faz parte e também abrange uma grande quantidade de pessoas em todo o Oriente Médio,
principalmente na Ásia, na África e na Europa, certo? Existem muitas pessoas que seguem essa religião. Ela surgiu no período medieval, por volta do ano 610, com o profeta Maomé, certo? E esse profeta, ele recebeu um chamado do arcanjo Gabriel, e através do arcanjo Gabriel recebeu as revelações de Deus, certo, gente? E o livro que é utilizado, os escritos que é utilizados para essa crença monoteísta, é o chamado Alcorão, que é o livro que contém todos os ensinamentos religiosos para o povo islâmico. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o que significa monoteísmo, vocês conheceram aí um pouco de algumas religiões e com certeza algumas vocês já conheciam, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Deixem um like aqui. Tchau, tchau.